Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso querido Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para nós, uma enorme alegria, estamos aqui unidos no dia do Senhor. O primeiro dia da semana é o domingo, o dia do Senhor nosso Deus. Todos os dias são dias do Senhor nosso Deus, mas de maneira especial o domingo. O Senhor dos dias e é o dia do Senhor. Para celebrarmos bem a palavra, nos vai dizer como é que nós devemos ser hoje amigos de Cristo e seus seguidores, e para celebrarmos a Eucaristia, que é o pão partido, vamos purificar o nosso coração, vamos pedir perdão a Deus como povo, vamos viver este momento do perdão dos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, de glória a Deus Pai. Oremos. Senhor, que prometestes como estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que nem percebe quando chega a felicidade, habitará na aridez do deserto, terra salubre onde ninguém habita. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes para a corrente, nada tem a temer quando vem o calor, e a sua folhagem mantém-se sempre verde. Aonde estiaja, não se inquieta e não deixa de produzir os seus frutos. Palavra do Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes se compraz na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e a sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem-sucedido. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Bem diferente é a sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque dizem alguns no meio de vós que não há ressurreição dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda que estais nos vossos pecados, e assim os que morreram em Cristo pereceram também. Se é só a vida presente, se temos posto em Cristo a nossa esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano com numerosos discípulos e uma grande multidão. De toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem, e prescreverem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra de salvação. Meus irmãos e meus amigos, meninos e meninas, rapazes e raparigas, meus queridos irmãos que estamos aqui a celebrar a palavra e a Eucaristia, no momento da palavra e do pão partido, todos os que nos acompanham, doentes, isolados, os que estão em sintonia com este tempo, este sexto domingo do tempo comum. Um grande problema do mundo de hoje e de sempre é o problema da felicidade. Toda a gente quer ser feliz. Ser feliz é uma coisa boa. Quer dizer, a pessoa ter harmonia, ter paz, ter alegria, estar bem na vida em qualquer idade, sendo pequeninos, quando a pessoa é pequenina, já adolescente, ou jovem, ou adulto. Ser feliz. É verdade. Todos desejam ser felizes. Este mundo não foi feito para as pessoas serem felizes. Se são, não é por culpa de Deus, é por culpa nossa, uns dos outros, que somos às vezes maus uns para com os outros. Este mundo não foi feito para a gente vir sofrer agora, como alguns diziam antigamente, e depois gozar depois no céu, como se este mundo fosse só um vale de lágrimas e depois sofríamos aqui para termos o prémio no céu. Não. Já no catecismo antigo dizia-se: Deus para que é que nos criou? Deus criou-nos, fez-nos para o servirmos e o amarmos, para sermos felizes agora e sermos felizes depois da morte. Os nossos defuntos que já terminaram a sua função, que já morreram, que estão em Deus para sempre. Mas às vezes, meus irmãos e meus amigos, nem sempre a gente acerta no caminho da felicidade. A pessoa diz: eu tenho direito a ser feliz. E muita gente hoje, até para fazer o que quer, diz: eu tenho direito a ser feliz. Todos têm direito a serem felizes, mas é preciso saber o que é a felicidade para cada um de nós e para o mundo. Senão a gente pode julgar que é uma felicidade, o caminho de felicidade e não ser. Por exemplo, o caminho, a gente engana-se quando julga que a felicidade o que é? A felicidade é ter muitas coisas, depois ter muito dinheiro para comprar muitas coisas, para a gente consumir muitas coisas e ter assim a alegria de ter muitas coisas. Depois termos muito dinheiro, comprarmos muitas coisas sempre a consumir, e quanto mais a gente tem, mais quer. E alguns, com muitas coisas, julgar-se importantes e que mandam no mundo. Quer dizer, é um caminho de felicidade em que, no fundo, é a pessoa que é egoísta, só quer para si, julga que a felicidade está só nas coisas materiais. O dinheiro é importante, os bens móveis e imóveis são importantes neste mundo, mas nós não podemos fazer da nossa vida uma procura só de necessidades que a gente cria, como se fôssemos uma máquina, para depois
gastar e no fim a gente cansa-se e não tem aquilo que esperávamos. O caminho errado do mundo de hoje é fazer deste mundo organizar-se de tal maneira onde não seja a igualdade, a fraternidade, mas cada um tira proveito por si, tira proveito para si. E o mundo torna-se desigual, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres, porque no fundo não é uma felicidade procurada para todos, mas só alguns. Não é só com o seu trabalho e também com esta ganância de serem felizes de qualquer maneira. O que é que acontece depois? Acontece muitas vezes que a pessoa, de facto, experimenta momentos muito interessantes, mas depois, no fim, dá a impressão que a sua felicidade para ali. Parou em ter muitas coisas e não se satisfez do seu coração. O Senhor termina este Evangelho das Bem-aventuranças com as maldições, diz: ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, que rides agora, que haveis de entristecer-vos e chorar. O que é que Nosso Senhor quer dizer com isto? Ai de vós na Bíblia quer dizer malditos. Nosso Senhor está dizendo assim, é uma tristeza quando as pessoas só querem na vida ter coisas e serem ricos, porque depois ficam por ali. Acabou. É uma tristeza quando a pessoa só quer fazer da vida uma festa de qualquer maneira, como seja simplesmente um derramonho, como diz o povo, e depois fica por ali. O seu coração não está satisfeito, nunca está feliz com as outras pessoas, está sempre enervado, está sempre como tantos rapazes e raparigas e tantos homens e mulheres de hoje, como muitos de nós temos tudo. É verdade que alguns não têm, depois parece que nos falta tudo. Este é um caminho de felicidade que não traz a bênção, que não traz o bem às pessoas, traz, às vezes, o cansaço e o mal. Então, o que é que Cristo disse? Cristo disse que eram felizes aqueles que fizessem felizes os outros. É feliz aquele que procurar que a sua mãe seja feliz também, ou que o seu irmão de casa seja feliz, o seu colega de escola seja feliz, resolva os seus problemas. É feliz aquele que ajuda a que na sua comunidade as pessoas sejam felizes e resolvam os seus problemas. Cuida dos outros. Às vezes julgamos, eu sou muito feliz é se cuidar só de mim, eu trato de mim os outros que se... Não. O que é que acontece? Esta pessoa torna-se um egoísta, às vezes desde pequenino, só quer ter coisas e ter só para si. Depois vai crescendo assim e torna-se uma pessoa egoísta. E um mundo que é uma máquina de fazer desigualdade. O Senhor ensina-nos que somos felizes na medida que a gente faz felizes os outros. Por isso é que ele disse, bem-aventurados, felizes os pobres. Ele não está dizendo aqui que é bom haver a pobreza de pessoas que morrem de fome ou que não têm nada, nem o suficiente, mesmo nesta pandemia. O que o Senhor está a dizer aqui é, são felizes os que têm um coração de pobre, os que são disponíveis, os que ajudam os outros, os que não são ricos de coração, ou aqueles que mesmo tendo dinheiro e bens, sabem ajudar e partilhar com os outros. O Senhor não está a dizer aqui que a gente não deve rir nem fazer festa, mas o Senhor está a dizer que nós devemos olhar para aqueles que choram na vida com problemas, choram na vida porque não têm o trabalho suficiente, choram na vida porque os seus filhos lhes dão desgosto, choram na vida porque morreram os seus defuntos, choram, bem-aventurados os que choram com os que estão a chorar. O Senhor diz aqui também, são felizes as pessoas que são criticadas e perseguidas, não por serem más, mas porque sendo boas e dizendo a verdade, as outras pessoas vão contra ela, mas aquela pessoa está a sofrer, mas está a sofrer pelo bem. O Senhor diz, bem-aventurados sereis quando fordes perseguidos pelo meu nome, pela minha pessoa, pela fé, porque esta perseguição é uma coisa que diz que estamos a ser como Cristo e não as pessoas que gostam de agradar toda a gente e ser elogiadas e não resolvem nada. Quem é que deu o exemplo? Jesus. Jesus foi a pessoa mais feliz deste mundo. Jesus foi o homem que ensina a felicidade a todos nós. Ele não tinha casa. Perguntaram-lhe, onde é que tu moras?
Eu não tenho onde reclinar a cabeça, itinerando de um lado para o outro a tratar dos doentes, dos pobres. Perseguido e julgado e morre numa cruz de braços abertos, mas livre e feliz. Porquê? Fez da sua vida uma ajuda às outras pessoas. A pessoa é feliz na medida que ajudar os outros e fizer da sua vida um poema de amor e não um poema para enriquecer, para ter tudo e no fundo não ter nada. Jesus é um grande exemplo para todos nós. Vamos procurar pedir ao Senhor, mais novos e mais velhos, que nos torne pessoas felizes a partir de dentro. E seremos pessoas livres e felizes quanto mais no dia a dia da nossa vida e sempre e até a hora da nossa morte querermos ajudar os outros e esta felicidade e esta alegria faz já deste mundo um pouco do céu. Depois morremos e continuaremos a felicidade, que é uma felicidade não de coisas, mas é a felicidade de ver a Deus, de estarmos todos unidos num mundo novo que já começa agora. Amém. Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancial ao Pai, todas as coisas foram feitas por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, saiu da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos Jesus Cristo, que prometeu a bem-aventurança a todos que têm fome e sede de justiça, e digamos, cheios de confiança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo nosso administrador diocesano e pelos presbitérios e diáconos, para que no fervor da fé e do testemunho anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos. Oramos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê esperança, e pelos ricos, para que lhes converta o coração e lhes dê gosto de partir com quem não tem. Oramos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que têm fome, para que encontrem o pão de cada dia, e pelos que vivem na abundância, para que tenham fome de Deus e da sua justiça. Oramos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que choram enquanto vivem neste mundo, para que o Senhor os console no seu amor, e pelos que riem, para lhes purificar os sentimentos. Oramos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos que são rejeitados e insultados, para que Jesus os una à sua paixão e lhes revele o mistério da sua cruz gloriosa. Oramos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Somos uns pelos outros, todos que estamos nesta igreja e queremos seguir as pegadas de Cristo, das bem-aventuranças, caminho da felicidade, para um mundo novo. Somos pela vossa comunidade uma das 165 paróquias da nossa diocese de
de Angra nos Açores, agora à espera do novo bispo, por esta intenção e pelas intenções de todos os que nos acompanham, pelo vosso pároco, Padre Eurico, e por todos aqueles que necessitam da nossa oração. Oremos, irmãos, e isto ouvir. Senhor Jesus Cristo, que quisestes experimentar a perseguição e a pobreza, a fome, a incompreensão e a dor, dai-nos a graça de sentir a força da vossa ressurreição e ensinai-nos a falar da felicidade que a todos prometeis. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Sei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Meninos e meninas, meus irmãos, minhas irmãs, agora entramos na parte central da Eucaristia, a oração eucarística. Até agora ouvimos a palavra de Deus que nos confrontou, pedimos perdão dos pecados. Agora é uma oração. Daqui em diante a missa transforma-se quase só numa oração, uma ação de graças, quase que só se ouve a voz do Padre, que em nome de todos dá graças e pede que o Espírito Santo mude este pão e este vinho no corpo e sangue de Cristo, para nós também nos transformarmos em agentes, trabalhadores de felicidade para os outros neste mundo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e cheio de bondade, é na verdade nosso dever, é a nossa salvação, dar-te graças agora, sempre e por toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte, à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, livres do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando todos com alegria e numa só voz.
Deus do universo, e a terra proclama o vosso amor. Bendito que vem em nome do Senhor, Santo, Deus, Deus do universo, Deus do universo, Santo. Vós, Senhor, sois realmente santos, sois a fonte de toda a santidade. E unidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente pedimos, invoquemos o Espírito Santo sobre este pão e este vinho. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, todos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a esta sagrada Eucaristia dominical para te servir na alegria e na paz. Na verdade, te pedimos, participando do teu corpo e do teu sangue, sacramentados nesta mesa que é o nosso altar, sejamos por o Espírito Santo todos os dias congregados em forte unidade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja espalhada por todo o mundo, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso administrador diocesano Hélder e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja, todos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pedimos agora por todos aqueles que já morreram, em especial nosso irmão Carlos Manuel de Farias, no 7º dia do seu falecimento, configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte da feliz ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, em especial porque oferecemos esta Eucaristia, Luís da Silva Mancinho e Maria de Lourdes Rego Borges, e todos que partiram já deste mundo, Senhor, admiti-os a todos na luz da tua eterna presença. Todos nós temos misericórdia. Dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar-nos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Então, meus irmãos, como filhos de Deus, irmãos uns dos outros, povo chamado à felicidade,
a felicidade do mundo novo, rezemos todos a grande oração que abraça o mundo inteiro, o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e preservados de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu deixo-vos a paz, eu dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé que anima a vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Piedade de nós, piedade de nós, tem piedade de nós. Piedade de nós, piedade de nós. Piedade de nós, Deus, pecado do mundo, a tua paz, dai-nos a tua paz, dai-nos a tua paz, dai-nos a tua paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis, meus irmãos, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo.
Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A vida pastoral da vossa comunidade cristã esta semana, da vossa paróquia. Terça-feira, às 18 horas, cartório paroquial, o atendimento. 19, Eucaristia, 20 horas, catequese de adultos, aqui nesta igreja. Dia 16, quarta-feira, Eucaristia às 19 horas, 20 horas, reunião de catequistas dos remédios. Quinta-feira, 17, 18 horas, cartório paroquial, atendimento. 19, Eucaristia, 20 horas, reunião de formação para leitores, aqui na Matriz. Necessário trazer a Bíblia para a formação. Dia 18, sexta-feira, 19 horas, Eucaristia, 19h30, reunião da Legião de Maria Juvenil. Sábado, às 16h30, encontro de formação de acólitos. Sábado também, às 19 horas, Eucaristia vespertina. 2 outros dias, Eucaristia dominical, às 10 horas, nos remédios. Eucaristia dominical com o compromisso dos acólitos aqui na Matriz. Vamos receber a bênção de Deus, vamos partir em paz nesta maneira que queremos viver, a maneira de Cristo neste mundo, da felicidade que ajuda os outros a serem felizes, não uma felicidade qualquer, nem que é comprada, mas uma felicidade que é dom de Deus e da confiança que damos nele, no nosso trabalho, também pelos outros. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cheios de alegria e de paz, e o Senhor sempre vos acompanhe.